pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vida e Equilíbrio. Esse podcast que é feito para você, para ativar vidas, para trazer, sim, consciência, movimento, trabalhar o corpo, trabalhar o espírito, trabalhar também a nossa mente. E sempre vou trazer aqui assuntos que sejam relevantes para a nossa saúde, para a qualidade de vida, para o nosso bem-estar. E, gente, hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, sobre a nutrição. Pois é, a gente é o que come. Você concorda? Pensa bem, a maioria das pessoas acabam comendo o que satisfaz e não o que alimenta. Essa é uma frase realmente que é muito importante. Por quê? Porque o alimento, ele é a fonte que a gente precisa para o corpo, para poder nos dar vitalidade, para nos dar desempenho. E isso vai impactar não só na prática do exercício, mas também na nossa vida como um todo, profissional, na nossa vida dentro de casa. Então, se a gente quer mais energia, disposição, a gente precisa se alimentar bem, com coerência, sabendo comer certo, na hora certa, e dependendo se você treina, também tem que ter uma alimentação adequada. E claro, gente, para falar sobre esse assunto tem que ser com um especialista, né? Eu trouxe hoje aqui uma pessoa que é um modelo, sim, de vida pra gente, que é uma nutricionista esportiva, que também é atleta amadora de corrida e é um exemplo pra gente que quer também praticar esporte e quer, claro, ficar bem com o nosso corpo. Está aqui comigo hoje Inês Dourado. Inês, bem-vinda aqui ao Vida e Equilíbrio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder esclarecer muito sobre a nutrição, muito do que eu posso estar agregando, e eu espero que vocês aproveitem o máximo. Com certeza. Porque tem muito conteúdo bom. Olha, Inês, tem muita pergunta, hein? Minha e de muitas pessoas também, que eu acabei abrindo a caixinha de pergunta. Mas antes de tudo, Inês, como é que você começou, né? Como nutricionista e também ser atleta? Porque hoje a sua página eu vejo que tem realmente várias dicas, várias pessoas interagem, né? Para saber de nutrição, para saber de várias coisas. Então, como é que você se tornou hoje esse modelo, né? Esse estilo de vida? Como é que você começou a ter? André, na realidade, eu sempre tive um Instagram grande. E as pessoas sempre me procuravam querendo que eu desse dicas de nutrição. E eu não me sentia confortável, porque eu respeito muito o espaço de cada um, né? Então, em virtude dessa procura, em virtude do público pedir, eu não me senti confortável, eu comecei a estudar nutrição. E, porque eu tenho um filho, e eu gostaria muito de proporcionar para o meu filho outras coisas, uma vez que nós éramos separados, eu e o pai dele, somos, né, separados. Então, você acaba querendo buscar a melhora, né? Enfim, então fui procurar fazer nutrição focada nesses dois pilares, né? Uma qualidade de vida melhor para meu filho, proporcionar melhores coisas para ele, mas poder atender um público que demandava, que trazia essa necessidade. Via então, você como modelo, queria seguir, mas faltava essa, vamos dizer assim, conhecimento, a formação, você direcionar, claro. Até porque, para você ter ideia, quando eu me formei, e sem o diploma, eu não atendi. Uhum. Mesmo formada, sem receber o diploma, porque eu carrego esse respeito, é algo meu. Então, assim, eu não me sentia confortável em estar ajudando as pessoas sem ter o conhecimento e invadindo a área de outros. Claro. Que estavam ali, entende? E então eu fui buscar. Fui atrás do conhecimento, fui atrás depois, ainda na faculdade, faltando 1 ano e meio, eu acelerei o curso bastante. Eu já contratei uma mentoria, já entrei em pós-graduação, então eu procurei, ainda na faculdade, estudar bastante. Me munir de tudo o que eu podia para poder, quando eu me formar, já estar com uma bagagem bastante bacana ainda. Ah, isso é muito bom, porque realmente, assim, né, ter pessoas que têm um estilo de vida, que faz um esporte, que se alimenta bem, é interessante a gente seguir, né? Muita gente também acaba me seguindo, apesar que não é a minha área, sim, é terapia, é mentoria, é outra, né? É trabalhar muito mais o mental e o comportamento, mas tem um pouco a ver que é comportamento. Mas quando você realmente busca a informação de um profissional que tem conhecimento e tem realmente um diploma, é muito mais seguro. Porque não dá pra gente seguir dietas e um estilo de vida igual ao outro, né? Porque cada um é muito particular, né? Exatamente. Primeiro, que tem a individualidade de cada um. Segundo, que nutrição não é simples como as pessoas pensam. Sim, tá? Verdade. A gente precisa de cálculos, a gente precisa entender a biodisponibilidade dos nutrientes, entende? Então, não é simplesmente pegar um papel, fazer uma... Outro dia tinha uma paciente, eu comecei a mostrar para ela a diferença dos alimentos. Ela ficou assim, meu Deus, é complicado
dessa forma, porque ela viu números, viu cálculos. Ela não pensei que fosse só macarrão, carne, salada. Eu falei, não é dessa forma. Com não certeza. é assim que funciona, entendeu? Então, a nutrição, ela é bastante densa. Entendeu? Não, Ela tem realmente uma infinidade. E, infelizmente, hoje a gente tem no mercado muitos coaches, né? É verdade. Inclusive, na academia, eu fico observando, né, o personal. Não, você precisa comer mais proteína para poder ter mais massa magra. Vamos fazer o seguinte, vou mudar a sua dieta, vou passar uma proteína para você poder comer antes de dormir. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, gente. Mal sabe ele, se você aumenta a quantidade de proteína sem saber quanto essa pessoa está consumindo, pode trazer uma desbiose. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade. Tem que entender muito sobre a pessoa, né? Exatamente o metabolismo. É muito mais delicado. A necessidade de cada um, qual o objetivo, né? Exatamente. Agora, Inês, qual é a diferença? Hoje, como você está focada mais na nutrição esportiva, mas qual a diferença entre nutrição esportiva e uma nutrição tradicional? Existe muita diferença? Existe. Por quê? Porque a nutrição esportiva, você tem inúmeras... Você tem a questão de suplementação, você tem o pós-treino, o intratreino. Eu preciso devolver para o seu corpo tudo o que aquela atividade está demandando, tá? Seja natação, seja ciclismo, triatlo, corrida ou a própria musculação. Mas para cada atividade também existe uma necessidade. Praticante de musculação, por exemplo, eu não tenho uma necessidade tão exacerbada como eu tenho para um corredor que busca performance. Então, são nichos diferentes a musculação da corrida, entende? Então, são demandas diferentes. Então, um paciente que é corredor, ele vai, com certeza, ter um gasto maior do que um praticante de musculação, entende? E qual é a diferença da nutrição tradicional para a nutrição esportiva? A nutrição tradicional, ela é muito mais fácil. Se você busca emagrecer, se você busca hipertrofiar, se você busca ter longevidade, um nutricionista realmente capacitado, ele vai saber fazer um planejamento, elaborar um planejamento diante das suas necessidades, com toda a análise, com toda a anamnese. Eu gosto de avaliar todos os exames laboratoriais para saber como realmente você está por completo, entende? Então, é mais simples. Já um esportista, vamos falar de um corredor, por exemplo, eu que sou corredora, eu preciso entender da suplementação ergogênica, eu preciso entender o que aquele corpo precisa para poder sustentar a atividade, eu preciso entender se é um treino acima de 1 hora de duração. A quantidade de tempo, né? A quantidade de tempo. O que esse corpo precisa para poder não vir a fadiga, não ter um problema de lesão, porque se você não faz uma suplementação intratreino, você acaba trazendo malefícios, entende? Então, é muito mais complexo. Eu preciso me preocupar com o pré, que é tudo que você faz antes, o intra e o pós-treino, entendeu? E não é simples, entende? E muita gente, até os pacientes negligenciam também bastante, porque acham que é desnecessário, mas não é. A gente precisa devolver para o corpo o que a pista tira da gente. Imagino. Entendi. Não, e agora, assim, a gente tem um movimento muito bom, né? Eu acho positivo, de certa forma, a busca de pessoas, né? Procurar cuidar do corpo, se movimentar, fazer treinos. A gente vê aí uma quantidade crescente buscando grupos de corrida cada vez mais, né? Pessoas sendo inseridas, bikes e muitas outras atividades. Sim. Além, claro, da musculação, atividade física normal. Mas, assim, esse ponto que você trouxe da alimentação, né? Principalmente para quem está começando agora, quem vai fazer uma maratona, por exemplo, ela precisa ter uma preparação antes. Então, não é só a preparação da corrida, né? Do corpo que ela precisa se preparar, mas também da preparação alimentar. Exatamente. Então, assim, quanto tempo ela tem que começar a buscar um nutricionista? Veja bem, eu vou falar assim, por baixo, para fazer uma maratona, pelo menos 3 meses. Por baixo. Para se preparar. Porque eu preciso... Mesmo sendo uma meia maratona, não sendo uma maratona tão longa. Depende do padrão alimentar que esse paciente esteja inserido. Sim. Entende? Porque o que acontece? Se você chega para mim e você está consumindo pouquíssima proteína, pouquíssimo carboidrato, ou está consumindo uma alta demanda de proteína e pouco carboidrato, eu preciso equilibrar isso. Sim. E eu não posso equilibrar isso de uma hora para outra, porque eu posso trazer desconfortos gástricos, entende? Eu posso causar uma desbiose, como eu falei. Então, eu preciso, primeiro, avaliar como está esse padrão alimentar, identificando como está esse padrão alimentar, a gente vai para os ajustes. Mas vamos lá, digamos que você precisa consumir um volume de carboidrato e você está consumindo um pouco. Eu não posso aumentar isso em um mês.
Eu não posso entregar para você aquele volume de uma hora para outra, porque eu vou trazer distensão abdominal, Sim. eu vou trazer gases, O corpo não está preparado, não. né? O volume de fibra que você estava acostumado a consumir para o volume de fibra que você vai passar a consumir é diferente. Então, eu preciso preparar o seu corpo para receber esse alimento. E, gente, isso não tem nada a ver com engordar. Porque todos os meus pacientes, mesmo os que não me procuram para emagrecer, emagrecem. Porque eu ensino como se alimentar. Você precisa entender o que são os nutrientes e onde, de fato, estão os gatilhos. Não, e tem um detalhe importante que eu acho que tem uma diferença, eu digo até por mim mesma, que eu já tive muito preconceito, que é a quantidade de calorias que você ingere. Porque o nutricionista, ele vai saber exatamente, porque às vezes tem assim, olha, eu não vou comer certas coisas, deixa de comer alimentos que seriam bons, para comer outros que dizem, segundo, né, eles mais saudáveis, mas a caloria, quando você vai ver, é muito melhor você comer um alimento simples do que um alimento, às vezes, sei lá, processado, ou de alguma forma que tem a mesma caloria que um feijão, por exemplo. Não sei se você é a favor ou não de comer um feijão. Não vejo problema Eu nenhum. acho maravilhoso comer feijão na minha desde... dieta, inclusive eu sempre peço. Não vejo problema nenhum, desde que esse feijão tenha um bom preparo. Exatamente. É como então, você prepara o alimento. Também, né? Porque tem a questão de tem corpo que tem gente um metabolismo que tem melhor, né? Tem gente que tem uma intolerância para o feijão. Então, a gente tem que avaliar isso individualmente, entendeu? Mas a questão da caloria, assim, que eu acho super importante ter clareza, né? Sim. Porque o seu nutricionista, ele avalia principalmente a questão calórica, né, dos alimentos? Sim, na realidade a gente equilibra todos os nutrientes para entregar o que você de fato precisa para o seu objetivo, entendeu? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, você acha que qual é o nutriente que engorda mais? É o carboidrato, é a proteína? Olha, eu acredito que seja o carboidrato, né? E por que você acredita nisso? Olha, eu acho que pela questão de ser claro que ele gera energia, faz com que você tenha mais energia durante o dia, mas eu vejo pelos tipos de alimento, que normalmente é pão, é farinha branca, né? Eu tô falando dos carboidratos não bons, né? Vamos lá. Olhem só. Para 1 grama de proteína, vou fazer uma comparação para vocês. Nós temos 4 calorias. Para 1 grama de carboidrato, eu também tenho 4 calorias. Ou seja, elas são equivalentes nutricionalmente. Mas para 1 grama de gordura, eu tenho 9 calorias. Então, o grande problema está nesse consumo desenfreado de gordura. Sim. Entende? Observe que a proteína e o carboidrato têm a mesma equivalência nutricional. Então, por que eu vou ficar restringindo meu carboidrato, que vai me dar mais energia, mais entusiasmo, mais ânimo, vai me deixar feliz, alegre? Não, sem dúvida é necessário. Tem que ter um equilíbrio tem que ter de um equilíbrio, todos, entende? Então, assim, é esse equilíbrio que as pessoas precisam entender. E não é que você não possa comer carboidrato. Então, vamos lá. Uma paciente... tem uma foto de uma paciente, aquela que estava gordinha, com 15 dias, mostra o antes e o depois dela. Ela não pratica atividade física. Sim. Então, o planejamento alimentar dela, eu preciso ter cuidado. É uma paciente que veio para mim e, visualmente, eu achei que ela estava com... Na avaliação clínica, que ela estava com resistência à insulina. Fiz o recordatório alimentar dela e, diante do consumo que eu pude verificar, eu falei, com certeza ela está diabética. Eu falei, eu preciso de seus exames. Ela fez os exames e confirmou a minha suspeita. Ela está pré-diabética. Então, assim, ela não faz atividade física, ela consumia um volume de carboidrato exacerbado. Isso inflama também o intestino, né? O que acontece? O seu pâncreas não consegue captar o volume de glicose que você está colocando para dentro. Então, você vai ter... E ela ainda não gastava, né? Porque ela não fazia atividade física. Então, você vai ter uma resistência à insulina. Com você certeza. Entende? Então, o que acontece? Ela é uma pessoa que consome o mesmo volume de carboidrato que uma outra paciente que eu tenho consome, só que ela pratica corrida. Ela não tem problema de resistência à insulina. Praticante de atividade física é quase impossível. Né? É quase impossível ter resistência à insulina. Não, e é necessário comer carboidrato. É necessário comer carboidrato, porque o carboidrato é quem vai gerar energia, é quem vai entregar o glicogênio para o músculo. Então, assim, se você não consome o carboidrato, você não vai ter energia para poder entregar e você poder ter um treino de qualidade, entende? Mas entenda que são diferentes. Claro, então, o planejamento dela teve uma Ela consumia 4.000 calorias. O plano dela tem 1.800, o que eu elaborei.
E a mensagem dela, ela não estava conseguindo comer tudo que eu coloquei no planejamento alimentar. E com 15 dias ela teve aquele emagrecimento. Nossa, é bacana. 15 dias. Quantos quilos ela perdeu? Eu não sei porque ela ainda não retornou. Ah. E eu não gosto de ficar pedindo para o paciente se pesar. Eu acho que você tem que enxergar o que está acontecendo. É porque você fica muito preso a um peso. Exatamente. O peso, Entendeu? principalmente quem está treinando, ele engana muito, né? Porque você ele ganha pode massa trocar, magra. exatamente, a massa para massa magra. Então eu prefiro que Então você não é bem vá... a balança que vai direcionar, Exato. né? É sim, eu acredito, o corpo, na verdade, ele vai falando, né? Ele vai mostrando. Você tem mais fluidez, tem mais disposição, tudo isso é o ganho que vai tendo com a alimentação correta e com o treino também, né? A disposição, tudo isso vem através da alimentação. Sim. Agora, em relação à parte, já que a gente está falando também de esporte, a pessoa, às vezes, acima do peso, ela começar já uma maratona, Não. ela é interessante para essa pessoa? Ela Não. pode sim ter lesões no Não, corpo, ela não né? pode nem começar uma maratona. Na realidade, se ela entrar em uma assessoria, a assessoria vai preparar ela antes. Existem critérios para você chegar a uma maratona. Existem uma quantidade, um volume para você fazer a maratona. Quantos quilômetros você já percorreu, quantas provas de 21 quilômetros você já percorreu. Cada assessoria tem a sua metodologia, entendeu? Por exemplo, a assessoria que eu participo, que é a Hannes, ela... Pelo que eu vi, ela precisa... O paciente, o aluno precisa ter 4 meia maratonas. Mas eu não sei qual é o critério de fato, Sim. entende? Eu sei que quem vem para mim para se preparar para uma maratona é porque teve liberação do treinador para isso, entende? Entendo. Mas você não pode chegar hoje numa assessoria, eu quero fazer a maratona. Pode. Vou fazer a maratona ano que vem de Salvador. Você pode. Aí você se prepara, É né? diferente. O corpo, a alimentação. Mas você chegar agora, que nós estamos em julho, e a maratona de Salvador acontece em setembro, e você querer se preparar, não vai dar certo. A preparação tem que ser mental, tem que ser alimentar, tem que ser corporal, atividade física, corporal, sem dúvida. É porque, Que na aí realidade, ela tem, de fato, né? Você conseguir realmente completar uma maratona é uma vitória, né, para a pessoa, né? Você tem que estar muito bem preparado, porque Sim. as pessoas, elas, na realidade, elas acabam negligenciando muito a questão do fortalecimento, a questão da alimentação. Então, você acaba trazendo realmente prejuízos que não são necessários. Exatamente. E simplesmente porque você está querendo pular etapas. Então, você quer fazer uma maratona? Todo mundo pode fazer uma maratona. Mas, para isso, eu preciso fortalecer meu corpo. Eu preciso criar uma estrutura que proteja a minha musculatura esquelética para poder suportar aquele volume de treino, entende? E isso é muito importante. E além da alimentação também é muito importante, principalmente para quem está praticando esporte, a nutrição através dos suplementos. A suplementação também, ela vai ter uma contribuição muito grande aí, né? Quais são hoje, vamos dizer assim, os principais suplementos que não podem faltar hoje para quem está fazendo atividade física? Olha só, por exemplo, para praticantes de corrida, creatina, cafeína, betalanina, nitrato e whey protein. E o whey protein, eu ainda vou dizer assim, ó, se você tem a sua proteína ajustada na sua alimentação, eu não tenho nem necessidade desse whey protein. Eu gosto de utilizar ele em um pós-treino, no recovery. Finalizou o seu treino e aí você faz um recovery para você poder recuperar as fibras musculares mais rápido. Ótimo. Entendeu? Então, para mim é uma... E a isolada seria melhor, é um momento ouro nesse momento, entende? Então, por isso que o whey, nesse momento, ele é muito bem-vindo, porque ele vai entrar e seu corpo vai absorver rapidamente. Inclusive, tem dúvidas sobre isso até, né? Quando tomar a proteína, antes ou pós-treino? Então, o ideal mesmo... Pós-treino. Pós-treino, né? Por quê? Quando você treina, seja musculação, qualquer atividade, você vai ter microlesões. A musculação, treinou bíceps... É como se inflamasse um pouco, né? E você inflama. Você está inflamando o músculo. Então, você fez bíceps. Fui lá, fiz uma série de bíceps, você inflamou, você rompeu fibras, então você teve microlesões. Essa proteína, ela entra restaurando. Então, ela, para quem quer ter hipertrofiar, ela vai entrar ajudando nesse processo de hipertrofia, certo? Então, é muito bem-vinda nesse momento. No pós-treino, no pré-treino, não há tanta necessidade. Claro. Entende? E a mesma coisa para quem não pratica esporte, quem está só fazendo musculação, por exemplo? A proteína? Não, as suplementações, ela também serve ou não há necessidade? Serve. Quais seria hoje? A cafeína. A mesma coisa? A mesma coisa. Nitrato, não,
A mesma coisa. Porque hoje a eu gente diria. vê muito, assim, né? Um número muito Mas grande posso hoje dizer, de suplementação. não tem tanta necessidade. A Tem muitas alimentação que não têm necessidade, não tem. né? A alimentação entrega muito. Ela supre, né? Supre. A Exatamente. cafeína é muito bem-vinda, mas a gente tem que ter muito cuidado com a É isso dose que eu da quero cafeína. saber também. A cafeína, por exemplo, tem pessoas que têm algum problema cardio, já não é muito indicado, né? Exatamente. Ela E outro pode ponto, acelerar muito. a gente precisa ter atenção ao quanto de cafeína que a gente está consumindo. Sim. Eu conheço uma pessoa que estava consumindo 800 miligramas de cafeína. Mas a cafeína Ele só se fala pode- em relação à suplementação mesmo, A suplementação. Mas se você for computar tudo que você consome de café ao longo do dia e ainda Exatamente. suplementa, você está trazendo um malefício para o seu coração. Entende? Vocês só podem... Cafeína, no máximo, é 6 miligramas vezes o seu peso. né? E por dia isso? Por dia. Entendeu? Por dia. Então é a não tem recomendação problema diária. ela tomar Mas- essa suplementação todos os dias. Não tem problema, mas eu não recomendo que você comece dessa forma. Eu recomendo que comece com volume baixo para você sentir como o seu corpo vai responder e daí aumentar gradativamente. Mas eu posso te dizer, se você pratica musculação e você tem uma alimentação, se você pratica musculação e você tem um bom padrão alimentar, você não precisa da cafeína. Deixa eu te dizer, minha alimentação é toda encaixadinha, toda perfeitinha. Eu vigio tudo porque eu quero ter uma boa recuperação, porque eu quero ter energia, porque eu quero ter rendimento. Eu não tomo cafeína. Eu não tomo. Nem eu um vou... café preto, Não, assim, vou no pro começo meu do treino, dia. tenho um bom Eu regime. tenho necessidade, Não, eu vou pro preciso meu- só o café. vou Eu não pro- sou de suplementação de De cafeína. Mas eu tomo um Você café. sente a necessidade do café. É. Eu rendo super bem. Eu acordo, hoje eu acordei 3h20 da manhã. E vou dormir provavelmente meia-noite. E minha E você rotina começa a é treinar essa. que horas? 5. Nossa, parabéns. Meu objetivo. E minha rotina é essa. E as Claro. pessoas me perguntam, nossa, de onde você tem tanta energia? Alimentação. Que maravilha. A alimentação. Se você tem uma alimentação toda ajustada para o seu nível de vida, seja você corredor ou não, praticante de musculação ou não, você vai ter energia. É. Essa paciente que eu mostrei, hoje a rotina dela mudou. Ela tem uma filhinha pequena, ela não conseguia dar atenção para a filha, ela vivia cansada, porque estava inflamada. Exatamente, Entende? inflamação. O corpo vai respondendo positivamente, você tem mais energia. E logo você faz um treino também. Quem está treinando, treina melhor, mais né? eficiente, Tem mais exatamente. eficiência, né? Até o sono também acaba, Melhora. né? Sendo melhor. Melhora, porque muita gente não sabe que o carboidrato ajuda na produção do hormônio do sono. Ah, olha só, Então, o interessante. ideal, inclusive, é que a gente tenha um consumo maior de carboidrato à noite para poder ajudar na condução desse sono. Mas, claro, não é qualquer carboidrato. Não é qualquer carboidrato. Então, quais seriam os carboidratos mais Uma indicados? raiz. Pra, de manhã cedo, por exemplo. Não, pra Qual a de alimentação noite. ideal? Pra de manhã. noite. Não, para quem acorda, né? Eu acordei e eu tenho um treino pela manhã. O que seria ideal de manhã cedo? Olha, de manhã uma torrada com geleia, uma tapioca com O ovo não geleia. entraria? Não, porque o ovo é rico em gordura. Sim. Certo? Então, o que acontece? A gordura vai atrapalhar o seu processo digestivo. Ele seria melhor pós-treino, então. Seria melhor pós-treino. Então, porque ele é rico em proteína e rico em gordura. Ele é riquíssimo em gordura. Sim, sim. Entende? Então, o ideal é que você faça o consumo desse ovo no pós-treino. Gordura vai retardar a entrega da sua energia. Por quê? Porque a circulação vai estar se concentrando para fazer aquela digestão. Por menor que Exatamente, seja. é. Por menor que seja. Mas a gordura, ela sempre ela é uma molécula mais pesada. Então, ela sempre vai atrapalhar essa energia. Então, gordura no pré-treino, ela não é tão bem-vinda. Entendeu? Então, você pode optar até mesmo por um pão francês. Entendeu? Com pão- geleia, uma torrada Um com pão geleia. sem ser integral, um pão francês normal. Pode, sem problema. De farinha Eu tenho branca. pacientes de vários nichos. E Então, eu soube que respeito. seria muito bom pão branco, mas com uma proteína junto. Pra Que o pré-treino ele, não tem problema nenhum. Com o pré-treino, ele ajudaria melhor. Não, para pré-treino não tem problema nenhum. O que acontece? Eu não gosto de indicar tanto pão branco, mas se você é uma paciente que não abre mão do seu pão branco, eu não vou contra você. Tanto que tenha controle de quantidade, né? Exatamente. E de combinação desse alimento. Como eu Sim. estou combinando esse alimento. Entende? E outro ponto, tem paciente que não quer composição, tem paciente que só quer realmente uma alimentação ajustada, então não está preocupado, porque tem alimentos que vão te trazer vão te trazer energia, vão te Sim. trazer disposição, não vão te trazer uma composição bacana, entende? Então, assim... Tipo o quê? Uma batata doce, por exemplo? Não, a batata doce vai te ajudar. A batata Então, a raiz, batata a raiz, doce, todas as aipim, raízes, mandioca, inhame, Inhame é banana perfeito. da terra, Aham. entendeu? Mas
os brancos, em geral, eles já não trazem tanto. Sim. Entende? Mas ainda, isso vai da individualidade de cada um. Tem pessoas que respondem muito bem a macarrão, a arroz, e tem pessoas que não respondem, que inflamam, que ficam retidas, que ficam roliças. Então, é muito individual. Claro. Entendeu? Muito individual. Uhum. Em relação a pós-treino, né? O que seria a melhor indicação? No pós-treino, eu indicaria o whey protein. De imediato. Tá querendo hipertrofiar? Não deixe de consumir seu whey protein. Agora, eu preciso também de uma fonte de carboidrato para ajudar na sintetização, entende? Então, não é simplesmente só o whey. Agora, no pós-treino, nós temos uma janela de 4 horas. Sim. Então, assim... Que o corpo está trabalhando ainda, está no processo exato. Que pode entrar, Você não né? precisa comer imediatamente, Sim. entende? Você pode... Quem quer hipertrofiar, até para quem tomar gosta sua de um proteína. chocolate, é uma hora boa para estar ingerindo ou nenhuma hora? Olha para isso. Não sou eu, tá? Eu já passei dessa fase. Um Sou chocolate. mulher libertada. Depois do treino, treinou bem pra caramba, viu? Não, porque assim, tem gente que é viciada, né? E adora. Hoje eu não sou nem 70, eu sou fã, mas de vez em quando eu como, mas não pós-treino. Tem uma paciente que ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que já começou a ver resultado, ela começou a seguir tem uma semana. É muito rápido. Sim, é muito rápido. As pessoas não têm noção. Ótimo. E não tem restrição alimentar. Eu ensino você a se alimentar. Então, assim, e ela me muito pediu, comportamento, né, na verdade, né? Essa muito, questão de corpo, resultado do corpo, emagrecimento ele e também hipertrofia comportamento, Ele né? está atrelado à sua alimentação. Sim. Todos os seus objetivos estão atrelados ao seu padrão alimentar. Entende? Aí ela me mandou uma mensagem dizendo que não tá... Ela me pediu para colocar o chocolate dela depois do almoço. Ela disse que não está nem consumindo chocolate, que não está tendo desejo. Por quê, gente? Porque carboidrato... ele se transforma em açúcar no seu corpo. Se você está com o seu corpo com açúcar ajustado, você não vai ter necessidade desse doce. Sim, sim. Agora, se você não consome o valor que você deveria de carboidrato, o volume que você deveria de carboidrato, seu corpo ele vai ficar sedento. Vai ter a necessidade, né? As pessoas precisam entender uma coisa, sabe? Nós precisamos de um volume de proteína, de um volume de carboidrato, de um volume fibras, de gordura. E fibras também. Está dentro do carboidrato. Do carboidrato já? Entende? A gente precisa de um volume de cada um. Só que as pessoas não sabem. Então, tem gente que tem medo do carboidrato e aumenta a proteína. E começa a ter um processo renal. Sim, sim. Entende? Aí tem gente que já gosta mais do carboidrato, mas não treina. Aí começa a ter um problema de diabetes. Então, a gente, na realidade, precisa ter o equilíbrio entre os nutrientes. Entendeu? E as pessoas não têm essa consciência alimentar. Então, quando o paciente vem para mim, eu trago ele para essa consciência de quanto ele deve consumir para a vida dele, seja praticante de atividade física ou não. Aí nós temos diretrizes e aí você não pratica atividade. Você precisa disso de proteína, disso de carboidrato, disso de gordura. Diante disso, eu vou fazer seu planejamento. Sim. Você pratica musculação, já é diferente. Claro. O seu volume de carboidrato já é maior. Não, e se você já tem dentro dessa prática de atividade física também tem uma corrida, já muda um pouco, já muda né? Já também. tem dias de corrida. Já muda também. Uma dúvida que veio até aqui para as pessoas me perguntaram na rede social sobre a questão da corrida em jejum. O que você acha? Realmente é bom? Porque, sim, tem algumas pessoas que falam que o cardio em jejum, né, diferente de você estar fazendo corrida, só talvez uma andada, algo assim, que seria bom. Mas será que realmente qualquer pessoa se encaixa nesse quadro? A gente não pode falar dessa forma, porque a gente precisa avaliar se essa pessoa tem alguma patologia. Sim. Se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, o que está acontecendo com essa pessoa para poder a gente fazer essa prescrição, essa orientação. Mas, de como é essa corrida? Entende? É uma corrida forte. A intensidade. Quanto tempo dura essa corrida? Entende? E o que ela consumiu na noite anterior. Porque assim, se você consumiu na noite anterior um volume de carboidrato, esse carboidrato que você consumiu na noite anterior, ele vai servir de energia para o seu treino de manhã. Interessante. Então, ele ajuda, ele fica armazenado. E também depende da quantidade de hora, né? Que horário você consumiu também, né? Exatamente. Ele fica armazenado no músculo. Esse glicogênio, que é transformado a partir do carboidrato que ela consumiu de noite, ele fica ali armazenado, estocado no seu músculo. Então, de manhã, quando você for treinar em jejum, você vai ter uma reserva dessa energia que foi produzida pelo carboidrato, é pelo carboidrato que vem essa energia do seu músculo,
E você também tem a reserva de gordura do seu corpo, que também é uma fonte de energia, entende? Mas, para eu indicar você de fazer um treino de corrida em jejum, eu preciso avaliar como é esse treino de corrida. Então, eu sempre falo para ter uma comunicação com o treinador. Isso é muito importante. Que ritmo? Por exemplo, se eu for acordar e for correr em jejum no ritmo que eu corri hoje, eu vou estar trazendo um prejuízo para o meu corpo. Entendi. Entendeu? Porque o meu ritmo é forte. E muda Entendeu? muito para a questão da atividade física com musculação, por exemplo. Uma musculação intensa Muda pode também. prejudicar Pode também, também. né? Pode. Pode ser mais A gente prejudicial pode ter do uma que a corrida, hipoglicemia, pode. Qualquer atividade. porque o músculo ele precisa dessa energia, né? Precisa. Entendeu? Aí a gente tem que avaliar também o que foi que esse paciente consumiu de noite, se tem um aporte de carboidrato de noite, ou se para ele treinar de manhã, ou se ele treina de noite. Geralmente, o que eu chamo de pré-treino? Tudo que você consumiu ao longo do dia. Se Sim. você fez um bom café, fez um bom almoço, lanchou, você está com reserva para esse treino à noite. É verdade. Ah, como foi essa qualidade alimentar, são outros Claro, 500. e entende? tem essa frase popular que é super, né? É realmente assim, você tem que comer como rei de manhã, à tarde como um príncipe e à noite como mendigo, porque na verdade você tem que comer menos à noite. Eu não concordo, não. Você não concorda, não? Porque assim, enquanto de manhã eu acho assim, comigo, a gente vai com o tempo, né? A gente tem que se conhecer seu corpo, principalmente. Saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Exatamente. Então, como eu já treino há muito tempo e a alimentação para mim, eu gosto de uma alimentação saudável, e principalmente para mim é muito mais além do que a estética, é eu estar me sentindo bem, disposta. Sim. Eu preciso estar disposta, né? Então, eu cuido sempre dessa questão alimentar. De manhã cedo é o momento que eu sinto fome, é um momento que eu preciso comer para fazer uma atividade. Eu não Sim. consigo, por exemplo, eu não me encaixo, não falando assim de treino e tal, mas eu não me encaixo no tipo do perfil para fazer jejum de manhã. Eu gosto de comer alguma coisa. Meio-dia, antes eu pulava almoço. Hoje não mais, eu almoço certinho. Já melhorei. Já há muito tempo, já, na verdade, desde a minha gravidez. E à noite eu já como menos. Eu sou uma pessoa que eu não sou de jantar. Eu gosto daquela comida um pouco mais leve. Já tem pessoas que faz como é que eu posso dizer, esse modelo alimentar é o contrário. Eu vou E até aí? corrigir o que você falou, porque na realidade esse ditado ele serve, mas vai se encaixar justamente no que nós estamos conversando. Pratica atividade física, não pratica? Qual a demanda alimentar dessa pessoa, entendeu? Sim. Então, se é uma pessoa que não está praticando atividade física, eu posso distribuir realmente e também vai da individualidade. Eu sinto mais fome de manhã. Então, por que eu vou fazer meu paciente... E tem a questão também do treino, qual horário do treino, seja de manhã, seja de tarde ou à noite, ou isso não tem muita interferência? Você está falando para... Tipo, o horário que a pessoa treina também é importante? Não. Eu acho que você tem que ter... Por exemplo, eu treino na hora que der. Não nisso. Eu digo nessa questão do se alimentar bem amanhã ou à noite. Sim. Depende do na horário realidade, do treino. né? Depende. Na realidade, tudo que você consome, ela vai servindo de pré-treino. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se você treina no meio da manhã, aí eu recomendo realmente que você faça um café da manhã. Porque você vai ter, digamos, você acordou 7 horas da manhã, fez o café, vai treinar 10. Você vai ter um tempo para poder fazer essa digestão e transformar isso em um glicogênio, Sim, que é a energia para você poder treinar. Entendeu? Mas o que você estava falando da questão do comer muito de manhã, almoçar menos e não jantar, isso pode se encaixar para pessoas que não têm um padrão de treino. Entende? E é até bem-vindo, porque realmente o nosso metabolismo ele vai diminuindo, ele vai desacelerando. Mas se é uma pessoa que é praticante de atividade física, isso muda de figura. Muda muito, né? Mesmo Entendeu? que ela não treine à noite. Isso Mesmo muda. que ela não treine à noite. Entendeu? Mesmo que ela não treine à noite, não tem problema nenhum. Entende? Se ela é praticante de atividade física, esse alimento que ela vai estar consumindo de noite, ele vai ser transformado em energia para o treino seguinte. Entende? Ótimo. E a questão da creatina, né? Que a gente vê muito hoje, todo mundo indicando, e incrível. Creatina ninguém falava, hoje todo mundo fala. Sem dúvida é muito boa, né? Mas existe um horário específico para uma creatina? Tem pessoas que têm dúvida se é antes ou depois do treino. Olha, na verdade, tem um horário certo, tem, né? na realidade, existem vários estudos e diversas vezes a gente vê surgir mais estudos. Mas eu ainda costumo dizer para o meu paciente... Vamos consumir a creatina. Eu peço para consumir a creatina de noite. Porque a creatina, ela tem uma boa biodisponibilidade quando ela está atrelada a uma fonte de carboidrato.
Entendeu? Então, se você vai tomar creatina de manhã em jejum, você não tem uma fonte de carboidrato para ajudar a transportar essa creatina, para poder fazer a síntese dela, entendeu? Então, eu peço que ao invés de você... Mesmo que seja pós-café da manhã? Pós-café da manhã, tranquilo. Já é melhor. Tranquilo, Entendi. não tem problema nenhum. Mas que eu conheço muita gente que faz o pré-treino e coloca a creatina. É o meu caso. Entendeu? Eu faço isso, eu boto na minha água com limão de manhã cedo. Ainda existem estudos, alguns estudos, que trazem que a creatina e a cafeína competem. É mesmo? Então, se você combina uma cafeína com a creatina, você não vai ter absorção dessa creatina, porque naquele momento ali que você vai treinar, é a cafeína que vai prevalecer. É como se eles fossem chaves para entrar na mesma fechadura. Sim, sim. Entendeu? Acaba Vou explicar dessa forma. Fica uma briga, né? Quem vai prevalecer é a cafeína. Entendi. Entendeu? Então, você acaba não tendo não tendo absorção da creatina como deveria. Então, tira a creatina desse momento, vamos isolar a creatina. Quem esquece de tomar, coloca lá na cabeceira, toma todo dia de noite e pronto. Entende? Mas realmente a creatina é um suplemento ergogênico que é profundamente estudado, entende? Ajuda na fibromialgia, no Parkinson, no Alzheimer, no climatério, doenças intestinais. Então, assim, na realidade, ela... O ômega também, né? O ômega 3, ele é também muito importante para esse momento, para tudo, temos, né? Nós temos muitos suplementos Quais bons. são suplementos, assim, além desses? Temos o ômega 3, temos a coenzima, que é 10, principalmente para mulheres acima de 40 anos, também, porque né? a gente começa a não ter uma produção eficiente. Isso mesmo. E a coenzima, ela também ela ajuda na produção da energia, ela faz parte da nossa mitocôndria. Então, a gente começa a ter uma queda de coenzima, entende? Então, a gente precisa suplementar. Então, tem alguns suplementos que podem ser incluídos. E a vitamina D também indicada para qualquer pessoa? A gente precisa avaliar o exame. Porque a vitamina D é um hormônio. Sim. Entende? Então, assim, como está essa vitamina D no seu exame? Não é todo E outro que ponto, precisa, né? o exame, ele não deve ser analisado como está ali, porque o valor de referência traz, por exemplo, se não me engano, agora até 30. Aí você olha sua vitamina D está lá em 26, está ótimo. Não está ótimo, não. A vitamina D, para ela estar boa mesmo, ela tem que estar em 60, mais ou menos, entende? E a vitamina D também ajuda na imunidade, ajuda na energia, entende? Sim. A vitamina B12 é outra que deve ser avaliada. Principalmente, né? No caso da B12, eu acho que ela entra muito para a necessidade da carne. Quem não tem uma suplementação boa com carne, né? Uma comida. Nem tanto. Tem gente, vermelha. Na realidade, a grande maioria das pessoas também tem uma deficiência de vitamina B12. Independente de comer carne? Então, a gente acaba suplementando, entende? Mas a gente pode fazer uma suplementação às cegas. Com certeza. Vamos olhar. Não, sempre cuidado, tem que ter, né? A avaliação Exato. realmente é muito importante antes de qualquer pessoa Eu tomar. vejo muito atleta suplementando indiscriminadamente ferro. Sim. Entendeu? E você pode. E ele também, excesso, também traz consequências, né? Exatamente. Claro. Entende? Então, é muito complexo. Com certeza. E assim, eu digo, sabe, Andréa, hoje, que isso daqui é o nosso patrimônio. Com certeza, eu Entende? sempre falo você isso quer também. viver bem, você quer ter longevidade, cuide do seu corpo. Tem que cuidar do corpo, entende? do que alimenta, do que você consome, né? do que você suplementa, de Não, que forma. Inês, a gente cuida de tanta coisa, a gente procura ter uma boa bolsa, né? Cuida da casa, compra tanta coisa, dá valor para tanta coisa. Mas e o seu corpo, né? Será que você está cuidando, está tendo tanto cuidado com o que coloca dentro dele, como você tem, às vezes, até com pet? Exato. Entende? Com outra coisa que você gosta tanto. E assim, então, sabe, tem que ver o que come, realmente. Eu acho que a nutrição, ela deveria ser o pilar. Porque eu prego uma nutrição muito funcional. Você vem para o meu consultório, eu ensino você, eu te ensino o que são os nutrientes. Eu faço avaliação de toda a sua alimentação. Então, assim, eu não quero você refém, eu quero você entendendo o que é uma alimentação. Entende? Só que as pessoas, infelizmente, se adiam, se deixam para depois, verdade. se negligenciam. Entende? E deve interromper muito também, né? Os tratamentos, ou não tem muito isso? E assim, não. Tem muita gente que não vem. Porque o que acontece? Quanto é a consulta? Mas tá cara a consulta. Poxa, aí você sai para um cinema, vamos lá, você, seu marido, seu filho, quanto é que você gasta em um cinema? Não só no cinema, né? Uns barzinhos só no que cinema. você vai Calcule também. Aí, só a ida ao shopping. Quanto é que você não deixa naquele cinema só aquela ali? pipoca. Você deixa ali uns R$250. Aí você vai avaliar o que você gastou no fim de semana quando você coloca na ponta do lápis. Ou seja, você deixou de investir na sua saúde, entendeu? Você deixa as pessoas... É um investimento para a sua vida, porque você não sabe se alimentar. Todo mundo que chega no meu consultório, eu como bem. Quando eu faço avaliação.
Ninguém come bem. Não, e a gente tem que Ninguém lembrar come que bem. o corpo, ele vai envelhecendo. Não importa a idade que você tem exatamente. hoje, a tendência é ele vai envelhecer. E quanto mais ele envelhece, mais as necessidades vão mudando, o metabolismo vai mudando e a gente precisa olhar para poder acompanhar com essa alimentação. Então, assim, o corpo realmente, à medida que a gente vai mudando, tanto homem quanto mulher, né? Mas principalmente a mulher, né? A mulher ainda traz aí eu acho que uma preocupação maior. e um peso maior, né? É. Com a questão de alimentação com o corpo, né? Vamos dizer assim, a 40 a mais, principalmente, né, Inês? É. E eu vejo as mulheres hoje se cuidando bastante. Sim. Porque se você observar, antigamente uma mulher de 40 anos já estava fazendo cirurgia. É. Já estava se esticando. Hoje você vê as mulheres de 50, 60 anos bonitonas. Com certeza, o corpo mudou Né? muito, né? Eu vejo melhores, se duvidar, do que quando tinham 40, quando tinham 35, entende? É. Então, assim, mas assim, é muito interessante as pessoas terem esse olhar para o que estão consumindo. Eu tenho um paciente que ele acha que realmente ele come saudável, só que ele come muito. Então, por Sim. exemplo, o café da manhã dele são 2 pães, batata doce, aipim, aí melancia, manga, melão, Nossa, muita 2 mistura. ovos. Quando eu calculei, só o café da manhã dele tinha dado 850 calorias. E ele é sedentário, ele precisa apenas de 1.500 por dia. Ou seja, o café da manhã dele levou quase tudo. Já levou. Entendeu? Aí você não tem Claro. uma boa absorção de nutrientes, porque você está fazendo um consumo muito grande. No mesmo horário, No mesmo né? horário. Sim, Então, o corpo tem não tá várias- tendo tempo, né? Não. Para fazer Aí o começa trabalho. a ter refluxo. Sim, Por sim. quê? Vem Porque outras consequências. Vem as consequências. Claro. Mas voltando à questão da idade aqui, que é bem importante, e também tem essa pergunta aqui nos participantes aqui da rede social, que é sobre alimentação para as mulheres aqui, já chegaram aos 40, o que muda? Né? Muda muita coisa na menopausa, Vamos mostrar a ou foto até da antes da paciente que menopausa? tem 61 anos? Ah, sim, ótimo. Igor, É. você ajuda a gente? Isso é bem importante porque realmente o metabolismo ele vai mudar, né? O gasto Vai, calórico ele é vai. outro, É. né? Ele demanda muito mais que a gente Andréa, movimente mais o corpo. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Tudo é o que você fez com seu corpo ao longo dos anos. Dos anos, sim. Certo? Eu tenho pacientes, essa paciente tem 60 anos de idade. Nossa, ela 62. corpo ótimo. Olha como ela emagreceu. É. Entende? Ela tava com Olha, quantos ficou- quilos antes? Ela emagreceu 70? 92 quilos. Oh. Ela foi de 92, mas hoje ela não tá com 79, não, ela tá com menos. Sim, sim. Entende? Mas a gente já parou por aí. E aí só alimentação. Só Ela treina? Treina. Musculação. Ótimo. Entende? Então o que que acontece? E quanto tempo, Inês, esse resultado? 5 meses. Em 5 meses. Aí foram quantos quilos que ela perdeu? É, 90, uns 20 quilos ali, 30. não. 90, você disse que ela tá Você menos. Não, seria 20, mas ela tá É, com menos, né? Tá com Você menos. disse. Ela tá com menos. Então ela deve ter aí entre Ela tá com 20 e menos. poucos Foi até quilos. aniversário dela ontem. Ah, Essa é maravilhosa. Então, assim, o que que acontece? É uma pessoa que eu acho bacana quando o paciente ele tem um tempo comigo, porque você conhece ele na íntegra. é verdade. Você conhece o que Sabe os funciona, hábitos, o né, que o não comportamento. funciona, os hábitos, as manias, os costumes, entende? Então, você acaba sabendo conduzir. Você sabe quanto de proteína ela pode consumir, entende? Por diferente de você, entende? É. Como eu disse, cada um tem... por exemplo, nós temos um volume de proteína que podemos consumir, mas ela, vamos dizer assim, se eu reduzir muito, ela perde massa magra. Então, eu preciso manter a proteína dela em um nível maior, Sim. entende? Então, de onde foi que eu descobri isso? a questão da idade também tem a diferença, né? De tipo de Não, alimento que ela vai não. ter que consumir. Esse caso não é o caso dela. Eu Sim. trouxe como exemplo, mas não é o caso dela. Esse é um caso de uma menina de 30 anos de idade. Ah, é? Que se eu não mantiver a proteína dela mais alta, ela perde massa magra. Então, eu preciso manter a proteína dela mais alta. É muito... Já foi o que eu falei para você no telefone. Já o marido dessa paciente, a proteína dele tem que ficar baixinha. Ele fica forte, ele hipertrofia facilmente. É individual. Mas o bacana é que eu vou conhecendo o paciente, entendendo o que ele precisa. Qual é a necessidade na alimentação. Entende? Então, assim, falando da paciente de 60, de 40, de 50 anos, o que que eu digo? Você é o que você construiu. Se você teve um padrão alimentar bom ao longo dos seus anos, se você praticou atividade física, você vai chegar aos 60 anos bem. Com Eu tenho certeza, várias mais disposta. pacientes de 60 anos que parecem que têm 40, com a libido à flor da pele, namorando, viajando, saindo, indo para carnaval. Sente menos Entendeu? impacto, né, da Exato. idade, né? Não sei, você não...
E já caiu por terra que o metabolismo começa a cair a partir dos 40 anos. Começa a cair. Sim. Se você não cuidou. Sim. Se você não teve Se um padrão você tem alimentar... um padrão e um ritmo de treino e de vida... Deixa eu falar até o que é comportamento... padrão alimentar. É o que você precisa para nutrir seu corpo. Sim. Só que as pessoas não querem saber, porque as pessoas querem simplesmente satisfazer seus desejos. Ah, vou comer uma acarajé, vou comer um fundi, vou tomar... É satisfazer, né, o prazer da comida, mas não tem exatamente aquela nutrição que é necessária. Que a gente pode ter isso. Sim. Tá tudo não, bem. Porque comer também tem que ter prazer, né? Não a gente pode ter um happy hour. Não é separado. Mas é saber ter o equilíbrio, Sim. entende? Então, eu posso muito bem chegar aos 60 anos super bem, entende? Com a alimentação, tendo um acompanhamento com ortomolecular, para poder avaliar como está a questão hormonal. Claro. Mas eu posso te dizer, o impacto é muito menor. Minhas pacientes não têm TPM. Não, mas uma coisa assim, em relação a peso, né? É claro que pós 40, eu tô falando que eu senti muito isso. Meu corpo tinha um ritmo, eu sempre fiz aeróbico. Agora até diminui um pouco mais. Mas eu sinto que tem uma dificuldade maior para chegar a um peso, né? A manter um peso, na verdade. Não é nem diminuir, porque eu não tinha nem foco de diminuir. Mas a manter um peso que eu tinha. Não só isso, tá? Minhas amigas também. As que não estão fazendo atividade física estão todas acima do peso. Justamente pela idade, né? Que ela tem essa questão do metabolismo. Eu acho como você que falou, para quem pratica, não treina é muito maior. Não pratica mas até, e come mais. Não, até o meu caso. Eu pratico atividade física desde muito tempo, nunca parei. Quando eu parei foi uma questão de estar um pouco lesionada a coluna e tal. Diminuir, sim, a atividade aeróbica. Mas eu sinto hoje que eu não consigo mais comer no mesmo nível que eu comia antes. Não dá, eu diminui muito o açúcar, por questão mesmo de perder interesse, mas não dá para ter o mesmo ritmo de comida alimentar. Como é o mesmo ritmo de comida alimentar? Olha, e às vezes eu tenho que dar uma segurada. Ah, no caso de sair... E olha que eu como bem, eu não sou uma pessoa que eu como coisa muito pesada, minha alimentação é muito saudável, entende? Mas mesmo assim, com pouco, eu vejo, justamente porque eu não tô fazendo aeróbico. Às vezes, Andréa, eu vejo que a balança pesa. Posso te dizer, às vezes o problema está no pouco. No Você pouco? não está nutrindo o seu corpo adequadamente, como ele deveria. Uhum. Seu corpo é como se fosse um carro. Se você enche o tanque, vamos dizer, você enche o tanque, seu carro pega 300, encheu 300, você consegue rodar 300 quilômetros. Você vai fazer uma viagem de 400 quilômetros. Você vai conseguir chegar? Não, com certeza. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que abastecer, né? Pronto, vai ter que calibrar o pneu. Ah, sim. Vai ter que verificar o óleo. Seu corpo é como se fosse um carro. Então, eu preciso entregar para o seu corpo o que ele precisa. Vamos lá. Eu tinha reduzido a minha alimentação em virtude de uma prova-alvo e depois esqueci de ajustar. Meu consumo de gordura estava mais baixo. Quando eu vi... Eu realmente tenho um consumo pouco de gordura. E a gente precisa ter atenção ao consumo de gordura, porque ela ajuda na produção da testosterona. Então, quanto de gordura a gente está consumindo? Então, foi aí que eu me toquei, ajustei. Posso te dizer? Em 10 dias eu emagreci 2 quilos. Aumentando a gordura para o que eu deveria naquele momento. Ah, interessante. Entendeu? Então, assim, a gente precisa saber se alimentar. Então, as pessoas chegam, mas eu como pouco e não emagrece. Justamente por isso que não emagrece. Sabe por quê? Porque seu metabolismo está lento, ó. Porque seu corpo não está trabalhando ao seu favor. É você certo, que manda. Né? E para você equilibrar o seu corpo, eu preciso botar essa máquina para funcionar, ó. Eu preciso calibrar, eu preciso entregar energia, eu preciso entregar lubrificação. Isso vem de onde? Do alimento. Ah, eu como pouco, não vai para lugar nenhum. Isso é ótimo. Você pode fazer o cardio que for. Pouco, é comer certo. É comer certo. Para o seu tipo de corpo e para o seu objetivo, né? Exatamente. Muito bom. Para sua demanda de vida. Gente, vocês ouviram, né? Não é comer pouco, não. Não é comer pouco. É comer certo. Não na hora certa também, né, Inês? Exatamente. Nem na hora certa, é saber comer. Mas a questão da hora também tem impacto? A quantidade de comida, o vezes, né? Quantas vezes por dia a pessoa come? Não, sinceramente não. Não? Entende? Agora, você precisa se enxergar. Sim. Por exemplo, eu lancho à tarde. Um exemplo, certo? Se eu passo esse lanche, se eu pulo, meu corpo precisa daquela demanda. Eu pulo bastante lanche. Se eu pulo, o que vai acontecer de noite? Provavelmente eu vou chegar com mais fome. E vai comer mais. Eu vou querer comer mais. Sim. Eu vou acabar beliscando um bocado de coisa. É verdade. Entendeu? Então você precisa se enxergar. Olha, você trouxe uma coisa que é bem importante, que é a questão da disciplina alimentar pontual, porque eu vejo também, né? Eu tô falando aqui praticamente uma consulta, porque eu vejo que tem ainda esse erro. Às
vezes à tarde eu pulo esse lanche, que é importantíssimo E também. provavelmente janta tarde. Não, janto tarde, agora eu não como muito. Mas eu acabo, isso aí, eu acho que é a quantidade de comida, né? E no outro dia, nem sempre eu tô disposta também, bastante. Às vezes eu fico achando, tô precisando de um pré-treino. E na verdade Você treina é isso. todos os dias? Você Treino tá precisando de todos pré-treino os porque você não tem dias. energia vindo do alimento. Treino todos os dias. Musculação. Meu treino é bem focado. O que você come de manhã? Vamos lá. Ah. Olha, de manhã cedo eu acordo, eu gosto muito de beber água com limão. Pré-consulta. Água com limão, Água tá. com limão é certo. E depois? Normalmente eu sempre eu como ovo, que você Quantos já disse ovos? que não é o ideal, 2. Feito como? Olha, às vezes eu como cozido, às vezes eu como frito, eu já tô um pouco Frito enjoada, na porque manteiga. eu sempre como. Não, ghee, não é uma manteiga ruim. E ghee é o quê? É manteiga, mas E é mais manteiga é o quê? saudável. E manteiga é o quê? É caloria, é gordura. E gordura tem quantas calorias? Eu não sei. Mas e aí? É bom ou Aí não? a gente vai Mas não é bom avaliar. gordura que você disse? Aí a gente vai avaliar quanto de gordura você está consumindo ao longo do dia em todas mas eu as como pouca gordura. Até você. Posso te dizer? A gente vai ter que fazer uma consulta. Todo mundo que chega para mim no consultório fala a mesma coisa. Não, de verdade, gordura, como pouca gordura. Eu acho até que falta um pouco. Eu vou fazer uma aposta com ela. Mas não pode mentir. Mas resumindo, não minto, eu falo a verdade. Até pelo contrário, né? Até a questão da carne, por exemplo, o que é que eu descobri? Que eu como pouca proteína. Pela quantidade de treino, pelo meu ritmo de vida, Quem eu como disse isso pouca pra você, proteína. André? Olha, dentro das avaliações que eu mesma fiz, e na verdade eu fui, não fui no médico naturalista. Tá. Não, foi um amigo meu que fez. Ele acha que eu como muito carboidrato, por exemplo, nem como tanto. Vamos lá, 2 ovos de manhã. E depois desses 2 ovos? Aí, às vezes, tem um pão. Hoje, por exemplo, eu comi pão integral. Uma Às vezes, fatia, duas torrada, fatias? uma só. E depois uma fatia de pão Eu como com o quê? pouco. Ou às vezes tem um queijo mesmo normal, Esse é não seu é café? queijo branco. É meu café. E o café preto. Tem alguma sempre. fruta? A mamão sempre, mamão. Pronto. E às vezes ameixa também. Com aveia, com chia, com alguma coisa? Com não, nada. às vezes eu tenho, às vezes. Na verdade, eu mudei um pouco o meu ritmo, né? Que eu mudei agora, eu mudei de apartamento, então tem algumas coisas que eu quebrei. Por exemplo, antes eu gostava de tomar shot de manhã. Sim. Aí, de novo, eu não voltei o ritmo do shot, que é cúrcuma, né? Junto com própolis. Sim. Eu gosto muito de tomar esse shot, que era em jejum. E depois Sim, aí desse depois eu café? tomo minha suplementação e vou malhar. E quando volta do treino, você almoça? Aí eu tomo minha proteína E almoça. e depois eu almoço. E o que você repete nesse almoço? Como assim? Geralmente, o que você mais come no almoço? Não, eu prefiro frango do que carne vermelha, por exemplo. E tem Eu o quê? como. Salada, arroz? Tem salada, tem às vezes arroz integral, às vezes eu coloco. Às vezes tem empim também, que eu gosto. Às vezes tem que ter um feijão. Hoje mesmo eu comi feijão, comi super básico. Nada assim, de dieta, até arroz branco. Porque às vezes tem esse mito também, né? De arroz Esquece branco dieta, integral. gente. Eu como arroz, feijão, Não, eu não carne, gosto de fazer frango. dieta. Eu, na verdade, eu sempre falo, eu não faço dieta, eu como bem. Sim. Entende? Eu procuro comer salada, eu procuro comer sempre comidas assim que eu sei que vai me saciar, Posso vai te me fazer dizer? bem. Isso é dieta. É. O que é dieta? É você saber comer bem. É você comer uma fonte de vegetais, de Sim. folhosos, um carboidrato, uma proteína. O que eu acho que eu como pouco é os legumes cozidos. Eu como muito pouco. Às vezes eu amo brócolis, aí eu boto no arroz. Arroz, você coloca É. quantas colheres de arroz? Eu não sou de medir, não, tá? Eu sou péssima. A E pessoa você sempre faz perguntar como? quantas calorias eu Não, não sou. esqueça a caloria. Eu quero saber de Quantas quando você vai se vezes? servir Não, normalmente duas colheres. de sopa. É. Entendeu? Feijão eu boto mais que arroz, porque eu gosto mais de feijão do que arroz. Feijão eu boto bastante, adoro. E farinha? Não, sem farinha. Graças a... Sou uma baiana que come pouca farinha. E o frango, você come o quê? Um bife, 2 bifes? Não, eu como 2, entende? Mas não é muito grande. Eu acho até que dá pra botar mais. E de noite? Aí à noite que é o problema. Às vezes eu tomo ontem mesmo eu tomei uma sopa. Porque eu não janto. Mas eu posso te dizer uma coisa? Você não está consumindo aí, sem brincadeira, se duvidar, nem Muita 1.000 caloria? Nem 1.000 calorias. Exatamente. Eu sinto... E Sabe aí o que quando é que acontece? você Às vezes vai falta de evoluir? energia, porque Aí, eu sou muito enérgica. Vamos lá. Gente, vocês acham que 1.000 calorias emagrece? Ela não vai emagrecer nunca. Não, mas o objetivo não é emagrecer, Nem sabia? composição É o meu corporal. ritmo, é o meu ritmo. Tem Mas eu mais sinto energia? que eu perco um pouco de um tempo pra cá.
falta um pouco de energia. Sim. Porque eu sou muito dinâmica, a parte mental, né, de ação Cognitiva. também. Eu sou uma pessoa que eu não durmo à tarde, tem gente que adora dar uma dormidinha, né? Sim. Peraí, eu não faço isso, eu durmo tarde às vezes. Sim. Então, assim, acaba que é energia demais e pouco suplemento para essa energia, né? Pouco alimento. Alimento, exatamente. Pouco alimento, realmente, diante do que você me trouxe. Sua alimentação está muito pobre. E olha que eu achava que me alimentava E bem, te tá? digo, você... Na verdade, é em quantidade, né, Inês? Porque não é tão ruim assim. Não, e te digo, você se alimentando melhor, você vai emagrecer. Vai comer mais, vai emagrecer? Vai, porque eu vou estar trabalhando no metabolismo dela. Sim. Eu vou estar colocando seu corpo para funcionar. Porque a máquina, né, funcionando, Vai ele gasta funcionar. energia, né? Então, Gasta caloria. Quando eu começo a nutrir seu corpo, aí ele começa a funcionar a seu favor. E entregar o que você precisa. E é muito entendeu? engraçado que você trazendo isso, e essas pessoas que hoje estão com a canetinha, que não comem quase nada. Só que as pessoas gostam de ouvir mentira. Não, eu tô falando coma sério, não, que você vai não emagrecer. comem, elas praticamente não comem. Eu tô falando porque eu também acompanho, né? Conheço algumas pessoas que estão na fase da caneta e não comem quase nada. E aí? Essas pessoas estão E aí a perda de massa magra? Não, Como é que com certeza é muito sustenta grande, isso? mas elas vão emagrecer comendo? Vão. Porque a gente vai ter um bloqueio. Só que vai chegar um determinado momento que isso vai estagnar. Você não vai mais para lugar nenhum. E aí você vai ver refém dessa caneta para poder ficar inibindo E isso. não o tempo existe todo. aquele hábito e nem um trabalho mental, né, de mudança, né? Então as pessoas podem voltar a engordar depois da caneta. Tinha uma paciente que eu tinha mandado a foto, mas foi em vídeo. Caramba, ela emagreceu 15 quilos sem tomar nada. Aliás, todas emagrecem sem tomar nada. Então, gente, paciência. Apenas se alimentando direito. Apenas se alimentando direito. E olha, gente, eu tenho pacientes que são sedentários. Não é só corredor, não, viu? Esses pacientes que eu trouxe aqui, inclusive, não são corredores. Uhum. São pacientes que nem praticam musculação e conseguiram um emagrecimento saudável. Ótimo. Entende? Vou aproveitar, vou olhar aqui as perguntas, se tem mais alguma que eu esqueci. A questão dos termogênicos também. Você, além do café, né, que a gente falou, existe outros termogênicos? Você é a favor das pessoas tomarem? Não, sinceramente Queimas não. de eu gordura? avalio, como eu te disse, eu avalio individualmente, né? Mas se a pessoa tiver um padrão alimentar, ela não vai precisar disso, não. Não precisa, né? Não precisa. A Bem cafeína é o interessante. suficiente. Não precisa. É, Confia, bacana, gente. segue o planejamento, fecha os olhos. Meu amor, que o sucesso é garantido. É isso aí. Mas as Comer pessoas bem, precisam confiar. ter disciplina na alimentação, que é importante, Exato. né? E a questão também, então, da quantidade de alimento para o seu próprio corpo, seu objetivo. Isso é fundamental. Exatamente. Então. Você quer ver uma coisa, Andréa? Hoje, por exemplo, eu corri, eu demorei de tomar o café e eu senti uma queda de energia. Aí... Só porque você ficou um tempo sem se alimentar. Porque eu corri... Hoje o treino foi muito forte. Você corre em jejum normalmente? Não. Ah, Nunca. Porque meu treino é muito forte. sim. Entende? Você Então, eu corre quantos respeito quilômetros? muito... Não é quantos quilômetros. Hoje foi a intensidade. Ah, foi a sim, velocidade, tem isso. entendeu? Foi um treino forte, de uma velocidade muito puxada. Então, você acaba demandando muito mais. Então, eu demorei de me alimentar, eu demorei de fazer o meu recovery, Sim. e eu senti uma queda de energia. Me senti mais letárgica durante a Sim, manhã. sim, me sei. senti desanimada, É. com sono. Eu sei o que é isso, Foi já me eu senti. fiz o recovery, foi eu tomar meu café, não deu meia hora, tava assim, ó. Isso vem dores de cabeça, né? Vem algumas consequências durante o dia, né? Vem, com a certeza. falta de concentração Sim. e muitas processo outras coisas. cognitivo acaba sendo Sim. muito impactado, né? Porque você não está Clareza mental, né? Que você não tem muito. Olha, algumas perguntas aqui. Uma delas é sobre quais suplementos podem auxiliar no processo de ganho de massa muscular? Proteína. Aí vamos avaliar individualmente. Sim, sim. Como eu disse. Esse não foi é pra um homem você, que não é pra eu não sair, sei se ele treina, tá? Não é para sair consumindo proteína, porque nós temos um volume de proteína. E se você começa a consumir demais, você acaba sobrecarregando o seu Mas para um rim. ganho de músculo é importante a proteína. Mas a gente precisa ter atenção. Porque o que acontece? O que eu vejo? Inclusive eu, quando tinha 18 anos, fazia isso. Proteína da massa magra. Eu comia muita proteína. Conclusão, você acaba trazendo um prejuízo renal. Eu tenho uma paciente que, quando eu fiz a... Suplementação demais também acontece isso, Eu tenho né? uma paciente, quando eu fiz a avaliação dela, ela estava consumindo 4 gramas de proteína. Aí eu... como é que tá a coloração da sua urina? Aí eu dei a escala para ela, ela me apontou a cor marrom. Aí eu pedi os exames.
para avaliar a função renal, porque marrom, É, né? algo está errado, né? Com certeza. Olha, tem uma pessoa aqui que é vegetariana e ela pergunta sobre a questão da proteína para os vegetarianos. Hoje já existe, né, um low carb, né? Não, e nós temos uma alimentação para vegetariano riquíssima, através de... Tem a soja, nós temos grão de bico, lentilha, mas até o ervilha. suplemento também já tem, né? Não precisa. Tudo isso já a alimentação é o suficiente. entrega. Não precisa. Ótimo. A alimentação entrega. Eu tenho um paciente que é vegetariano e que com um mês, o volume que ele ficou, porque eu ajustei a proteína na alimentação dele. Nossa, que bacana. Na porque, alimentação. Né, porque tem esse mito, né? Que o músculo é feito Mas através da proteína mas a animal. gente tem né? proteína vegetal. Entendeu? E que é o suficiente. Então, Bacana. é mito, entende? Bem, sobre o jejum, a gente já falou, né? Sobre treinar em jejum ou não. A água com limão funciona em jejum? Ajuda? Funciona. Esse aqui é uma amiga minha que fez essa pergunta. Eu gosto para regular o pH do estômago também, é muito bom. O correto é comer 3 em 3 horas mesmo? Isso eu acho que é um mito. Isso até Não, eu sei. gosto de avaliar o paciente individualmente. Então, se você tem uma rotina de vida e você não sente fome à tarde, eu vou ajustar a alimentação de acordo com o seu hábito de vida. Sim. Sou eu que tenho que me encaixar na sua vida, não é você que tem que se encaixar na minha. E se você não tem a necessidade de consumir tanto alimento assim, por que eu vou botar você para comer de 3 em 3 horas? Exatamente. Então... O segredo da vitalidade. Olha só essa pergunta, que é responsabilidade. Coma bem. Coma Toma bem, não se irrite. Tá difícil. Ótimo. Beber água também. A gente não falou sobre água, hein? Meu vício aqui, ó. Eu amo água. Mas vamos lá? Avaliem a quantidade de água que vocês estão consumindo. Se seu xixi estiver na cor dessa água, esqueça. Excesso, né? Excesso. Precisa ficar amarelo clarinho. Porque senão a gente começa a colocar sódio, potássio, começa a colocar eletrólitos para fora. Isso também não é bem-vindo. Olha só, uma pergunta interessante. Todos, né? Todos nós temos que tomar essas suplementações básicas da moda, ômega 3, etc, etc. Hoje virou moda, realmente, né? Não temos. Não temos. Eu não... A Nutri não toma nada. É mesmo? Nem creatina. Nossa, olha o corpo da Nutri, gente. A minha creatinina é alta. Sim, então, aí você não precisa. Por esse motivo, eu evito o consumo da creatina. Mas não é assim, eu preciso tomar todos esses suplementos. Preciso avaliar você individualmente e ver qual é realmente a sua necessidade. Podemos começar com a alimentação, você sentir um grande resultado, ou não, e aí a gente avalia a necessidade ou não de introduzir esse suplemento. Não, a alimentação entrega tudo. Não, sem dúvida. Ela vai fazer todo o processo que a gente precisa. Exato. Com os hormônios, ativar tudo que a gente precisa. Mas as pessoas precisam acreditar nisso, interior, André. né? As pessoas precisam acreditar no e poder. Fazer, né, E fazer. Inês? E fazer. Olha, eu tenho 42 anos, faz um bom tempo que brigo com a balança. Como devo iniciar? Vindo pra Nutri. Liga pra Nutri. Inês Dourado, qual é o Instagram? Nutri Inês Dourado. Mas assim, por exemplo, você me trouxe... Pra quem tá começando agora, né? Quer começar uma dieta. Precisa entender. Por exemplo, você me trouxe um relato breve do que você está consumindo e que eu já vi que é pouco. Entende? Para o meu ritmo, né? De vida, estilo de vida, né? Para tudo. Para nutrir seu corpo. Entende? Então, assim, ela tem 42 anos, ela é nova. Ela tá na flor da idade. Porque, assim, as pessoas falam, eu tenho 42, eu olho assim, meu Deus, é uma menina. Para mim, uma mulher de 45 anos é uma menina. Então, assim, vai se cuidar. Se a pessoa está envelhecida, pode ter certeza que são hábitos alimentares. Agora, pegue uma mulher de 45, 2 de 45, que tem um bom padrão alimentar e outra que não tem. Não, e até menos, né? Gritante. Até eu vejo até idades. Menos, exatamente. Até menos. As meninas que comem hambúrguer o tempo inteiro, fritura, né? Alimentos processados. Você pega uma mulher de 50 para uma de 40, destoa a mulher de 50 que se cuida. Não, entende? até o próprio corpo. Eu, assim, Na vejo pele. algumas garotas novas com o corpo, celulite, flacidez, muito acúmulo de gordura em alguns lugares por falta de atividade física, mas também por alimentação. Olha, né? André, é incrível, sabe? Os pacientes, quando retornam para mim na primeira consulta, a fisionomia rejuvenescida. Imagino. É incrível, sabe? Como você vê uma fisionomia mais jovem. A pele, né? Deve ter uma influência muito grande, né? Muito. Bacana. Você tá nutrindo. Bem, como faço para parar de ter fome? Essa é uma pergunta difícil, hein? Não é difícil, não. Provavelmente não está comendo carboidrato ou não está comendo correto, proteína, né? Porque proteína dá saciedade. E o carboidrato é o açúcar.
que vai ficar que vai ficar no seu corpo. Então, provavelmente, ela não está comendo bem. Sim. Está comendo pouco, fazendo muita restrição. Ela falou mesmo o quê? Não, em relação à fome? Como faço para parar de sentir fome? Como faço para parar de ter fome? Ou pode ser um padrão alimentar ruim, ou pode ser a combinação dos alimentos, ou tá comendo pouca proteína, e proteína gera saciedade. E tem a questão também emocional, né, Inês, que a gente não pode deixar aí de ver que as pessoas às vezes não estão bem resolvidas consigo mesmo. E acabam... E aí vai jogar aonde? Vai suprir na alimentação, né? Que não é hoje exatamente o foco, mas tem essa questão também, né? Mas assim, eu vou deixar um recado para todos, sabe? Se cuidem, procuram atividade física, não deixa as pessoas fazerem mal, não deixa os problemas afetarem. Vocês precisam se colocar em primeiro lugar. Vocês precisam se amar. E de que forma a gente pode buscar isso? A atividade salva. Exatamente. Entende? Então, se você começa a se priorizar, entendeu? É um trabalho difícil. Com certeza. Aquela história de saber fazer escolhas, dizer sim para você e não seguir modismo. Exatamente. Não dá, gente, para você ficar olhando o outro, principalmente redes sociais, querer ter aquele estilo de vida, quer dizer, pode até querer ter o estilo de vida, assim, espelhar o positivo, né? Se a pessoa se cuida, tem uma alimentação saudável. Mas não adianta falar que quer ter aquele corpo e não trabalhar para isso. E você falou algo que eu acho muito importante pontuar. Não tenham pressa. Exato, porque, gente, ponto importante. A construção ela é lenta. Tem pessoas que têm mais facilidade do que outras. Então, por favor, não inventem de fazer e acontecer ou tomar algo para acelerar o processo, porque você pode trazer um grande problema para a sua saúde. Exatamente. Então, calma. Entende? Respira, viva o processo, não pule etapas, até porque você não vai conseguir. Você pular etapas só vai te trazer um problema. Não, e o efeito vai ser pior, né? Porque volta um efeito rebote, que a pessoa às vezes até perde tudo que ela fez e vem até um ganho maior, né? Que pelo menos eu vejo assim, né? Nas dietas loucas que as pessoas fazem e na busca de perdas de peso. Às vezes até elas engordam mais do que elas estavam antes. Exatamente. Muito bom conversar com você, esse nosso bate-papo esclarecedor. Agenda aí minha consulta, Inês. Vamos fazer isso aí, né? Vamos fazer sim. Se alimenta, nutrir esse corpo direitinho, com certeza. Bonitinho. E é muito bacana isso, porque você vê, mesmo uma pessoa ativa, uma pessoa que já se cuida, ainda assim precisa de uma profissional para estar ali direcionando, porque cada caso, gente, é um caso. Cada corpo tem uma necessidade e depender do seu ritmo de vida, a depender da atividade que você faz, tem uma necessidade maior, né? Mas é isso, se você entende, se você, por exemplo, como eu pratico no consultório, se você aprende o que é alimentação, o que é nutrição e o que você precisa, você não precisa ficar refém. Entende? Você caminha com suas próprias pernas. Você acaba largando, né? Muitas coisas que você tem que... acaba sendo mais simples, né? Acaba. Porque você sabe o que você precisa para... É como uma plantinha. O que eu preciso para aquela planta crescer. Sol, água. Adubo. Então, a mesma coisa. Eu preciso disso daqui. Básico, né? Por exemplo, quando eu me excedo, entendeu? Quando, por exemplo, eu vou para a fazenda fim de semana. Aí eu chego café da manhã até aquele requeijão. Então, assim, eu sei que o requeijão é gorduroso. Então, eu já evito outra coisa mais tarde. Sim, outra coisa. Tem coisa que a gente não vai tirar totalmente, né? Eu posso me permitir. Sim. Entende? Mas... eu tenho esse perfil. Mas é se moderar. Claro. Aí eu quero comer o requeijão. Aí eu quero, no almoço, comer aquela comida maravilhosa. Aí, de noite, eu quero fazer o rodízio de pizza que faz. Ô, filha, a conta não fecha. E aí, você volta segunda-feira e meu metabolismo, minha filha, na segunda-feira, se eu fizer isso, eu tô... né? Vai à cozinha. Eu não quero isso. Ninguém quer, né? Não. Inês, olha, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom falar com você. Ótimo. Espero revê-la aqui outras vezes. Espero que o público também tenha gostado. Agora, assim, o que é para você ter uma vida em equilíbrio? Um finalzinho, assim, para o pessoal te ouvir. Para mim, ter a vida em equilíbrio é se respeitar. É se amar. É se cuidar. É se colocar em primeiro lugar. Não existe outro sentido, sabe? Se olhe, se enxergue, se ame. Cuide de você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer ninguém bem. Então, você precisa cuidar disso aqui, ó. Do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Templo, né? Do seu templo, sabe? Então, acima de qualquer coisa, você precisa estar bem. Então, a minha mensagem para qualquer pessoa é essa. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se amar. Então, a partir do momento em que você prioriza isso, que você começa a se ouvir, o que me faz bem? Bacana, porque eu tô permitindo. Porque eu tô permitindo falar assim comigo. Sabe?
Cadê seu amor próprio? Onde está? É. Então, vamos acordar e se atentar para o que a gente está fazendo com a gente. E o que eu quero? Mas eu não vou correr porque eu tenho que cuidar do meu filho. Não vou para academia porque eu tenho que botar comida para meu marido. Você fica onde nisso tudo? E o seu querer? Então, vamos ter um olhar de amor próprio para a gente, sabe? Bacana. Eu acho isso muito importante. Seja para o homem, seja para a mulher, porque tem muitos homens também que deixam de fazer atividade porque estão cuidando de uma família. E assim, gente, a gente consegue tempo para tudo. É fácil falar? Não, não é não. Porque eu acordo 3 horas da manhã para fazer o que eu preciso. Se você quer, você consegue dar Entende? um jeito. Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, Tem que ser a sua basta decisão. determinar. Seja você quem for. Basta você determinar o que eu quero, aonde eu quero chegar, independente de quem você seja. Se você tem um problema de paralisia, se você é PCD, se você tem algum problema de saúde, dentro da sua possibilidade, faça acontecer. Entendeu? As possibilidades estão aí, mas para isso você precisa determinar. E a vida é nossa e a gente só tem essa. E eu quero viver muito bem. Exatamente, já que é para viver, vamos viver bem, né? Com saúde, com disposição. Inês, então, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Deixa o seu contato para as pessoas, onde te acharem. Meu contato tem o Instagram, que é Nutri Inês Dourado. Tá? Lá tem um link com o meu telefone. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser mandar alguma sugestão, quem quiser perguntar algo, podem ficar à vontade. Eu sou uma pessoa bastante acessível, gosto muito de ajudar o próximo. E é isso. Sintam-se à vontade para poder fazer contato. Gente, é isso aí. O podcast de hoje foi incrível, cheio de informação, de insights. Espero que você em casa tenha gostado. Então, deixa aí seu like. Aproveita e compartilha também com mais pessoas. Falar sobre saúde, falar sobre alimentação é muito bom. É importante porque a nutrição, ela vem disso. Ela vem de você saber o que comer, saber também o que ver. Tá? Então, compartilha aí. Grande beijo, fico aqui e até o próximo podcast. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.